Existe uma confusão muito grande dentro do Ministério Infantil, que é tratar a pregação e a aula de escola bíblica como se fossem a mesma coisa. E quando isso acontece, a gente perde a força das duas coisas, que as duas são importantes e necessárias dentro de um Ministério Infantil. Porque embora as duas usem a palavra de Deus como base, as duas coisas elas têm propósitos diferentes. A pregação ela é um momento de direção e resposta. Já a aula é um momento de construção de entendimento. Isso muda totalmente a forma como você conduz as crianças. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus fazendo essas duas coisas. Em alguns momentos ele ensinava de forma contínua, explicando, conduzindo entendimento. Em outros, ele falava de forma direta, confrontando a pessoa a responder aquilo que está sendo falado. Em Mateus 5 e 7, a gente tem o Sermão do Monte, e ali a gente vê um ensino estruturado, onde Jesus constrói um entendimento ao longo do tempo, certo? Um entendimento que, se você for parar para estudar hoje, você ainda vai construir esse entendimento com o tempo. Mas em outros momentos, ele diz: arrependam-se, como em Mateus 4,17. Existe uma chamada direta, clara, e ela exige uma resposta na hora. E isso nos ajuda a entender que não é a mesma coisa, mas as duas coisas são necessárias, tá? A pregação, ela não vai trazer todo um contexto histórico, geográfico para a mente da criança, porque a criança ela não vai conseguir entender o direto junto com a construção do entendimento. Ela precisa das duas coisas. Por isso que a gente costuma dizer que é como se a criança fosse uma panela, tá? Bem assim, um copo. A escola bíblica ela precisa fazer esse fundamento desse copo. E o culto infantil ele precisa trazer uma resposta para que esse copo seja cheio e transborde. É isso. As duas coisas são necessárias. Juliana, uma coisa é maior que a outra? Não. As duas coisas precisam andar juntas. Se nós andarmos apenas na escola bíblica, nós teremos umas crianças letradas que não sabem viver com Deus. Se nós andarmos apenas no culto infantil, nós vamos ter crianças que sabem adorar, sabem orar, sabem buscar, mas tem uma base bíblica que pode estar faltando um ponto ou outro. Por isso as duas coisas são necessárias, certo? A pregação, ela não vai expor tudo. Existem vários tipos de pregação. Existe a pregação expositiva, argumentativa, enfim. Não vou tratar desse tema aqui. Mas ela não vai trazer uma explicação completa, uma explanação completa, porque ela foi feita com o intuito de levar a criança a um posicionamento direto e claro, ok? É um momento onde a verdade precisa ser apresentada de forma clara, direta e que faça sentido com o dia a dia da criança. A pregação, você não abre tanta possibilidade, você aponta um caminho. O caminho é esse. Entende? Você conduz a criança a viver daquela forma. Você conduz a criança a entender, claro, com base bíblica, com história bíblica, com tudo isso. Mas é a condução. Por isso a pregação ela tem mais intensidade. Por isso o culto infantil ele traz um resultado muito mais visível e mais rápido. Mas, novamente, as duas coisas precisam andar juntas. Ela é direta, focada, é intencional. Ela trabalha diretamente o coração da criança. Já a escola bíblica, ela tem outro papel extremamente importante também. Ela não tem como foco uma decisão imediata. Ela tem como foco um entendimento progressivo. Na aula de escola bíblica, a criança precisa aprender a Bíblia. A criança precisa aprender a manusear a palavra, precisa aprender onde estão os livros, precisa aprender a ler, a interpretar, a entender, precisa ter uma base social e cultural para cada livro. Precisa sim ser aplicado no dia a dia, mas ali ela está estudando a palavra. Estudar a palavra é um espaço onde ele tem mais tempo, mais construção, mais participação, há mais perguntas e respostas, há mais exploração da palavra juntos. A aula, ela vai trabalhar a mente.
Entende? Então é como se você fizesse assim, ó. A pregação, ela tem o intuito de acordar o espírito. Vai, faz. A aula, ela tem o intuito de dar ferramentas ao espírito. É isso, da criança, tá, gente? Não do Espírito Santo, da criança. Uma é acorda, vai. O outro é, ó, tá aqui, ó. A Bíblia diz isso. A Bíblia fala isso. Assim é na Bíblia, assim é nessa história, assim o Senhor fez aqui, assim o Senhor fez aqui. E aqui está um ponto mais importante. Uma não substitui a outra. Se você só dá aula, você forma criança que conhece, mas não vive. Você só prega, você forma criança que se emociona, acorda, mas não sustenta, porque o sustento ele vem da palavra. Então a aula ela constrói base e a pregação direciona o caminho. A aula ensina o que é e a pregação chama para viver isso, certo? No Ministério Infantil isso precisa começar a ser mais claro. O culto, ele não é lugar de você ficar recontando a história 10, 15 vezes. O culto, ele não é lugar de você trazer muitas e muitas bases sem que a criança consiga entender como aplicar na vida dela naquele momento. O culto é lugar de conduzir a criança a viver algo com Deus, de experimentar algo com Deus. Por isso, na pregação, você precisa ser puro, simples e direto. Não tenta ficar floreando. Se você prega para crianças com 9 a 12 anos, você precisa usar a linguagem deles. Se você prega para crianças com 5 a 8 anos, você precisa de atributos que tragam a atenção dessa criança. Acho que essa seria a minha melhor palavra. Você precisa de atributos que tragam essa criança a pensar, opa, o que está acontecendo? Se você vai pregar sobre qualquer coisa, você pode usar sim um recurso, mas foca naquilo que você está vivendo, naquilo que você está falando, que você está levando a pessoa a realmente se posicionar. E não um recurso que simplesmente seja um recurso de olhar. Não gasta o teu tempo trazendo muitos recursos, gasta o teu tempo buscando no Senhor. Porque quem dá esse vai é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Então ele sabe exatamente o que você precisa falar para convencer essa criança, para que essa criança decida realmente mudar de vida e comece a buscar mais o Senhor, comece a participar da escola bíblica, comece a se aprofundar na Bíblia. Quando essas duas coisas caminham juntos, é incrível, porque a criança ela aprende e vive, ela entende e responde na pregação. É assim que você pode formar um pequeno herói.